Vamos falar sobre dar limites aos outros? Valores pessoais e limites estão conectados. Uma das formas de definir os seus limites é saber quais são os seus valores, né? Porque o limite protege o valor, né? E o valor é aquela coisa inegociável. O valor é o que me define como um ser humano, né? O que me torna um ser único. É algo que te molda e define as suas decisões e as direções que você toma na vida, né? Eles são a base, eles são as bases que definem as suas atitudes, o seu pensar e o seu mover na vida. Então, alguns exemplos de valores aqui: gentileza, respeito, liberdade, respeito pela natureza, busca de crescimento espiritual. Bom, coloque tudo que você aprecia e valoriza em uma lista. Depois, você escolhe quais são os mais inegociáveis. Então, exemplo de valor: cuidar da natureza, limite. Não jogue lixo no chão, não jogue uma latinha de cerveja na praia, porque se isso acontecer, passou, me desrespeitou, passou por um dos meus valores, não vai dar certo. Então, saber quais são os seus valores permite que você vá para um relacionamento sabendo os seus limites. Quando os outros fazem coisas completamente opostas aos seus valores, você já sabe o que está acontecendo. Será que o outro consegue respeitar o meu valor? Se não consegue, já era. Os limites são importantes em uma relação até que eles deixem de existir. E quando se chega nesse momento em que não se precisa mais definir os limites, porque eles já são estabelecidos, claros, conhecidos, né? E aceitos, aí a gente chega no relacionamento maduro e saudável. Enquanto isso não existe, cada um precisa definir os seus limites para a pessoa que está na sua frente. Seja essa pessoa no relacionamento íntimo, profissional, da balada, enfim, o outro precisa saber, porque a chance de o outro extrapolar ou atropelar os seus limites é enorme. Se a gente não coloca os nossos limites e o outro passa por cima, o outro é um monstro? Pois é, de quem é a responsabilidade de contar os seus limites? É sua. Se você não comunica o que você gosta, o que te dá prazer, o que você não gosta, o que você não aceita e o que te traz sofrimento, se você não se comunica com clareza, nitidez, o outro não é um monstro. Você é responsável por isso acontecer também. Toda história é 50%, 50%. E assumir os seus 50% te empodera. E aí sim podemos mudar. Ninguém muda ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. Claro que tem perfis de pessoas que fazem coisas horríveis, mas a pergunta é: por que você continua nesse relacionamento com esse tipo de pessoa então? Por que você não põe limites e define os seus valores, deixando tudo nítido e específico? Hum? Qual é a nossa responsabilidade dentro dos relacionamentos? Dar limite é essencial para se praticar a autorresponsabilidade. É a nossa vida, é o nosso corpo, é a nossa carreira, é o nosso relacionamento. Investigar, parar e pensar. Com os limites definidos, não precisamos gritar. Nos sentimos respeitadas, ouvidas, o sistema nervoso relaxa, a gente cria relacionamentos mais saudáveis. Então, vou dar um exemplo aqui. O valor de respeito. Daí tem um pedido: não vire as costas para mim quando eu estou falando com você. Isso para mim é respeito. Não saia andando enquanto estou falando com você. Isso quebra o meu valor de respeito. Um outro exemplo: honestidade. Me fale se eu estou falando alguma coisa que te machuca. Não minta para mim. Não reclame de mim para os outros e não fale mal de mim pelas costas. Fale para mim. Seja honesto se alguma coisa está errada e nunca fale ok se não estiver ok. Para mim, isso é honestidade. Um outro valor, por exemplo, é cumplicidade, né? Que para algumas pessoas tem a necessidade de companheirismo. E o limite é o não me pode. Então, o pedido para mim, é importante que você apoie os meus movimentos.
Um outro exemplo de valor é a liberdade. Então, para mim é importante você não me podar em meus desejos de viagem. Não fale você não vai, ou não me impeça de fazer os meus retiros, as minhas viagens, ou sair com as minhas amigas sem uma razão específica congruente, ou não uma doença, um problema financeiro, ou se você está num momento sensível da sua vida e precisa da minha companhia, por exemplo, né? Um outro valor aqui é autocuidado. Temos também o desenvolvimento espiritual e como isso, um limite seria não desdenhe, não menospreze, não julgue com palavras desabonadoras. Ah, voltou do mato, miçangueira. Que lugar que você foi? O outro não muda. O outro pode falar o que quiser de você. É você que não pode aceitar, que precisa definir o seu limite. Isso eu não vou aceitar você falar. Para mim, você não vai mais falar isso. Eu não aceito. É uma escolha minha ir, como também é uma escolha minha ficar nesse relacionamento enquanto ele é respeitoso com a minha individualidade. Interessante, né? Muitas reflexões. E como você limpa o mal-estar por falta de comunicação? A omissão do posicionamento é falta de comunicação que dá pretexto para outra pessoa achar ou tentar adivinhar o que o outro pensa, gerando assim um mal-estar. Então aqui deve-se fazer uma checagem, falando do que você sente, sem acusar ou agredir o outro. Exemplo? Olha, eu estou sentindo que você não quer que eu vá fazer essa viagem. É isso mesmo? Ou eu estou sentindo que tem alguma coisa que não está legal para você em relação à minha viagem. Você quer me falar algo? É isso mesmo ou é impressão minha? Ou até eu não estou confortável porque você não está me dizendo como você se sente em relação à minha viagem e eu quero saber. Assim, você consegue viajar sem culpa e com melhor entendimento do que o outro pensa e sente a respeito. Você vai feliz, sem nenhum mal-estar na relação. Você viaja sem culpa, sem pensar que você está fazendo algo de errado. Olha que interessante. Limites e valores são extremamente importantes. E expressar todos, tanto o seu valor quanto os seus limites, depende exclusivamente de você. Esse é o seu poder. Se você gostou desse vídeo, compartilhe.